Bem, pessoal, boa noite. Vamos dar aqui continuidade à nossa unidade curricular, conforme está lá descrito lá no nosso ambiente. E nessa área, gente, a gente está falando sobre a questão de participações societárias, né? E aí a gente falou um pouco de leasing mercantil, né? O leasing operacional. E a gente já tinha entrado aqui na questão do ativos não circulante, a parte de investimentos, e aí, no contexto que nós falamos, era a primeira parte dos investimentos permanentes, e o que seria os investimentos temporários. E aí, nós comentamos também, falando nessa seguinte situação, né? Por que as empresas adquirem participações societárias em outras empresas? A gente só está fazendo uma contextualização, meninos, para que a gente dê continuidade ao nosso assunto, para que a gente possa estar tranquilo, Vitória, não se preocupe não. E para que a gente possa estar dando continuidade, e aí diz por que as empresas fazem, né, esse questionamento, esses investimentos. Qual é a necessidade? Seja pela diversificação do investimento dela, seja para a complementação das atividades, ou numa outra situação, quando se compra um concorrente, e aí se dá uma ideia de falsa concorrência, ou estratégias de mercado que as empresas utilizam. E aí, quando a gente começou falando sobre investimentos, eu mostrei para vocês esse contexto aqui, né, das participações de empresas comprando ações de outras empresas e as relações, então, aqui é um contexto que a gente chama de grupo econômico, e para ser grupo econômico não tem que ser igual a essa estrutura, mas uma situação próxima a essa questão aqui, várias participações societárias, a dos quais dentro de um grupo empresarial existe uma empresa que a gente chama de holding, né, que é a empresa que detém a maior participação ou que tem o maior controle no grupo econômico, que seria esse contexto aqui. E aí a gente comentou que está lá conforme a norma brasileira de contabilidade 18 e a sua relação é o IAS 28. E aí eu fiz só esse contexto aqui da informação, da questão da norma internacional, que é um assunto lá da outra disciplina e interfere lá, é porque quando a gente fala em investimento de coligada em controlada, inclusive, os alunos que fazem as duas disciplinas comigo vão lembrar que eu comentei isso na segunda-feira, né? Antes de ontem, eu fiz esse comentário em investimento no exterior. E aí, eu me referi justamente a isso aqui. Em relação às normas internacionais, há uma preocupação quando se fala em termos de investimento, porque lá nós estávamos falando sobre taxa de conversão e consolidação das demonstrações contábeis. E eu fiz um comentário que as disciplinas se relacionam por causa disso, porque nós estamos exatamente no assunto, né, não só a questão do assunto, mas as unidades curriculares que estamos vendo nessas disciplinas, elas se complementam. Então, a leitura do material também ajuda muito. Por quê? Quando as empresas trabalham nessa questão de investida e investidora, o nome por si só já diz qual é a atividade investidora, é aquela qual está se fazendo investimento. Investida é aquela que recebe. E aí, seja para uma garantia da atividade complementar, isso se eu considerar segmentos econômicos diferenciados, então, vamos imaginar que a empresa ao qual eu faço parte seja do ramo alimentício e faço investimento numa empresa têxtil, faço investimento na empresa de tecnologia da informação. Então, a partir do momento que eu estou investindo em outro segmento mercadológico, para que eu tenha aí sim, a atividade complementar seria um complemento de investimento que possa gerar futuros negócios e futuros ganhos, não obrigatoriamente receita, porque
o intuito das empresas, a gente sempre diz lá, na contabilidade, a proposta dela é a continuidade. É o que a gente fala de lucro, para falar a verdade, é uma consequência. Eu posso não ter lucro, dependendo do contexto econômico daquela determinada região. Aqui a gente está falando aqui se fosse do Brasil. Então, uma empresa específica, ela pode estar no estado, vamos dizer, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e por algum fator daquele mercado específico, ela pode ter prejuízo. Então, a partir do momento que eu pulverizo essa minha linha de investimentos e procuro ampliar o meu portfólio de investimentos, aí é que entra dentro dessa condição, garantir a atividade complementar. Aí vem o segundo, né, fortalecimento da matéria-prima, tecnologia e serviço, e aí onde é que entra o fortalecimento? Se eu tenho uma empresa específica e a minha principal matéria-prima, não vou dizer que ela seja escassa, mas existe uma empresa no mercado que ela detém a maior participação. Vou botar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eu sou uma empresa têxtil, né? E aí, a minha principal matéria-prima, um determinado tecido, existe uma empresa fornecedora que ela detém a maior participação mercadológica de fornecimento desse tecido específico que eu preciso para a minha linha de produção. E aí eu penso, garantir o fornecimento, e aí também nessa, né? Aumentar minha participação de mercado e, consequentemente, ter uma manutenção e, quem sabe, desenvolvimento de cliente estratégico. Em que sentido? Se eu sou uma indústria têxtil, um exemplo aqui que eu dei para vocês, eu sou uma indústria têxtil, e determinado tecido, que é a minha principal matéria-prima, é de uma empresa específica, que ela detém a maior parte do mercado, ou ela é a principal fornecedora desse tecido, eu posso transformar esse fornecedor em uma investida. Eu posso comprar ações dessa empresa ou vice-versa. A empresa fornecedora compra ações da minha empresa e aí eu busco uma relação societária e essa relação societária vai me produzir esses 4 tópicos. Essencialmente os 3 últimos. Porque a partir do momento que eu tenho uma relação entre investida e investidores, nesse exemplo que eu dei, não é só de um aumento de participação de investimentos, né, que é o ativo não circulante. Aí eu já falei também na aula passada a diferença do investimento desse grupo de conta para aquela continha de investimento da classificação lá dos gastos, que a gente aprende na disciplina de contabilidade de custos e aprende a aplicação dela na disciplina de análise de custos. Então, é interessante para que eu faça isso, porque eu posso estar ampliando esse meu portfólio, porque em vez de eu estar comprando mercadoria, esse antes era fornecedor, e agora, numa relação societária, ele deixa de ser condição de fornecedor para ser sócio. Então, existem relações comerciais que eu posso continuar como compra e venda, e aí é interessante que a gente leia na norma, porque quando eu faço compra e venda, o fluxo financeiro continua no mesmo grupo econômico, então não existe perda. Eu estou gerando crédito tributário entre empresas do mesmo grupo. Isso é estratégia de mercado. No exemplo que eu coloquei agora aqui para vocês. A norma, lógico, ela amplia muito as informações disso, mas eu posso ter essa relação de compra e venda ainda, mas aí alguém pergunta assim, professor, então qual é a vantagem? A vantagem é porque eu estou gerando dentro do grupo créditos tributários. A viabilidade do fornecimento dessa matéria-prima, a maneira como eu vou trabalhar a questão da logística, porque aí eu posso ter uma outra empresa do grupo, dentro desse grupo econômico que eu estou falando, uma empresa de logística. Ou, se eu não tiver uma relação de compra e venda, eu posso estar fazendo com que as mercadorias
elas transitem entre si como simples remessa. Porque aí, a partir do momento que tem relação societária, eu posso fazer isso. Então, amplia a minha capacidade de horizontes de eu negociar essa matéria-prima, esse produto. Porque se eu tenho uma relação de compra e venda, eu vou gerar uma coisinha chamada receita, que pode provocar, consequência, lucro. E se, consequentemente, é lucro, esse lucro vai ser distribuído, não é assim? Quando existe participação societária, essa distribuição de lucro pode ser em mercadoria. A lei ampara? Ampara. Aí, por isso, quando a gente fala que a contabilidade tem que ser, não é somente executada, ela tem que ser pensada, essa reflexão de como eu vou fazer essas transações, qual é a transação mais viável, qual é a possibilidade que seja mais eficaz para aquele dado momento e que possa me provocar uma eficiência melhor nas minhas relações econômicas financeiras. E aí, nós falamos lá também, eu só estou fazendo uma recapitulação, né, gente, do que a gente já viu. E aí a gente tem lá os tipos, conforme a NBC 18, e eu tenho o contexto da coligada, que é a entidade, aí por esse diz, com fins lucrativos ou não, por isso que a norma não cita a expressão empresa, não é que esteja errado, o nome talvez mais coerente seja entidade, porque pode ser com fins lucrativos ou não. A entidade jurídica que a gente fala, né? Aí a gente entra no contexto de entidade jurídica. É aquela que o investimento tem influência significativa, não é obrigatoriamente a majoritária. Exemplo, 40%, eu vou botar aqui, porque até 30% é coligada. 30% não é a mesma coisa que 20%, do que 15%, ou que 5%, ou que 3%. Então, coligada é a empresas que têm participações societárias até 30%, porque tem outras condições. Aí eu tenho controle em conjunto, o nome já está, quando duas empresas, né, é o compartilhamento contratual convencionado de controle de um negócio. Quando as decisões e atividades são relevantes, existe consentimento unânime das partes. Então, imaginemos um grupo econômico que seja na condição par. E não existe uma empresa que seja majoritária. E aí, o que é que eu entro majoritária? É 50% mais uma ação. Esse é o que considera, não é 51%. A legislação societária, ela entende majoritária é aquela entidade que detém a quantidade de ações equivalente a 50% mais uma ação. Essa é a majoritária. Mas aí, vamos botar uma situação que uma empresa tenha 30%, a que tenha uma participação mais relevante, ou melhor, uma tem 40% e a outra também tem 40%. Duas que tenham 40%, né, considerando que é 100%, o capital social de uma empresa, os outros 20% são distribuídos. Então, tem uma empresa com 40% e outra com 40%. Ela entra nesse contexto aqui de controle em conjunto, haja vista de não ter uma majoritária. Controle isolado, que ele está dizendo, é que tem 50 mais umas do capital votante, as que votam, então são as ações ações ordinárias, desculpa, já ia falando errado. A quem vota são acionistas de ações ordinárias. Eles participam de assembleia com voto. Já acionistas com ações preferenciais têm preferência de distribuição de lucro, pode participar das assembleias, mas como ouvinte. Ouvinte que eu digo assim, ele participa, ele assiste, mas ele não vota. Ele pode até, se assim for permitido, entrar numa linha de discussão, até considerando que ele é sócio também, ele é acionista, mas ele não influencia na decisão. O acionista preferencial, para falar a verdade,
a gente diz assim, ele não tem bem voz, né? É convencionado assim, porque ele pode até falar, ele pode indagar, pode questionar, pode botar, contextualizar uma determinada situação para uma empresa, mas o pensamento dele, ele não decide, né? Pode ser levado em conta por outros acionistas, mas ele mesmo não tem direito a voto. O controle integral é quando uma empresa aí seria os 100%, né? Ela detém o controle total da empresa. E existe isso. Nós temos aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, no centro de Fortaleza, não vou dizer o nome da empresa aqui para não fazer propaganda, mas existe aqui uma rua ali no centro de Fortaleza que existe uma bifurcação, né? Para falar a verdade, o pessoal chama de encruzilhada, né? São quatro esquinas, bem assim dizer, que são empresas de atividades econômicas diferentes, mas é o mesmo dono, é a mesma família. Só que eles não são grupos. É uma participação pessoa física e uma relação entre as quatro empresas. E ali ele dá uma ideia, inclusive assim, são dois tipos de segmentos, mas das quatro, duas faz parte de um mesmo segmento e as outras duas faz de um mesmo segmento. Por que eu estou dando um exemplo? Para quem não conhece, ele está dando uma ideia de uma falsa concorrência. Então, vou dar aqui um exemplo. São lá. Vou só ampliar aqui isso que eu estou querendo fazer para vocês. Se fizesse assim, vocês entendem o que eu quero dizer. Eu tenho uma empresa na área de alimentos, vamos botar uma lanchonete. Eu tenho uma lanchonete numa determinada rua e na outra calçada de frente, do outro lado da rua, né, de frente tem outra lanchonete. Com razões sociais diferentes, lógico, CNPJ diferente, nome fantasia diferente, mas eu sou dono das duas empresas. Isso pode acontecer? Pode. Só não pode ser MEI. MEI não pode. Mas eu posso ter uma sociedade, nessa lanchonete, um exemplo, sou eu e meu irmão, na que eu estou, e na da frente é eu e minha esposa, um exemplo. E eu sou o dono das duas. Para o mercado, dá a entender que são duas empresas diferentes e que existe uma concorrência. Mas, para falar a verdade, a empresa é do mesmo dono. Isso entra como estratégia de mercado? Ou, vou pegar esse mesmo exemplo aqui ampliando. Imaginemos assim que a, a Scarlett é a dona da lanchonete da rua da frente. Então, eu e ela somos concorrentes. E aí, vamos imaginar que a Scarlett não seja cearense e vai voltar para o estado dela. Ela não quer mais morar em Fortaleza ou no Ceará e vai se mudar para outro lugar. E aí ela põe à venda a lanchonete dela. E eu compro. Vou botar aqui uma outra situação. Eu tenho uma lanchonete numa rua, do lado direito, do outro lado da rua, a Scarlett tem outra, e ela quer vender. Eu compro essa empresa. Eu posso comprar do jeito que está, aí eu tenho que fazer uma avaliação patrimonial da empresa, avaliar ativo, passivo. Só que como a empresa dela é por cotas, não é avaliado por ações, nesse exemplo que eu estou tendo, eu tenho que olhar a qualidade dessa empresa, saber a depreciação do maquinário, enfim. Por isso que a Coel vem falando ao longo das aulas para a gente, que a gente tem que ampliar o nosso horizonte em termos de entendimento por conta disso. É que eu tenho que entender dessa avaliação, não é só calcular tributo. Aí a escala te dá o preço e eu compro. Eu posso deixar a empresa do jeito que está. E eu compro ela de forma integral. O que é integral? Tudo que tem dentro, inclusive os funcionários. Eu posso até fazer isso, assumir a administração a partir do momento que eu compro. E aí eu posso continuar da mesma situação. Então, entra nesse contexto a partir do momento que eu faço uma falsa concorrência. E aí as participações societárias, gente, entra na questão aqui das demonstrações consolidadas. Porque o nome já está dizendo, eu
consolido as demonstrações de um grupo econômico. Aí vem tudo, né? Ativo, as contas patrimoniais, ativo, passivo, PL, receita, despesa, fluxo de caixa, ganhos, perdas, da controladora e suas controladas. Então, assim, a gente vai ver aqui na sequência como é que eu faço isso. Porque é feito o fechamento das demonstrações individualizadas por empresa e uma pela equivalência patrimonial do grupo econômico, porque existem as relações societárias. Então, por isso que tem a norma, eu acho que até já coloquei lá para vocês a norma que fala sobre as demonstrações consolidadas. E eu falei também na aula passada essa questão de empreendimento em conjunto, que é joint venture, inclusive eu comentei que tem uma empresa cearense no ramo de tecnologia que o ano passado entrou nisso para poder ter um fluxo de concorrência maior no mercado de tecnologia aqui no Brasil. Ela é um ramo de tecnologia relacionado diretamente na nossa área, da nossa profissão contábil. Então, ele entrou nisso, que é o que a gente chama de empreendimento controlado em conjunto, onde duas ou mais empresas detêm um controle, que aí é diferente daquele exemplo que eu coloquei aqui para vocês, do controle compartilhado. Não deixa de joint venture, é em conjunto, porque aqui o compartilhado são duas empresas que compartilham. Aqui não, controle em conjunto, quando eu digo que um empreendimento em conjunto, eu posso ter 2, 3, 7 empresas que se juntam, sem participação societária, mas existe uma relação entre elas, para aquele determinado fim, só que ele tem um prazo de validade. Esse determinado em conjunto tem esse prazo de validade. Singlet, cria-se um novo, com um prazo determinado. É criada uma nova entidade. Vocês já devem ter visto, quem viu a cadeira de Direito Empresarial vai lembrar lá, ou instituição de Direito Público-Privado, quando se fala em tipos societários, e nas outras disciplinas de contabilidade também, acredito que algum professor já deve ter falado. A gente tem empresas que são criadas de forma indeterminada, por isso que a gente diz que a empresa ela tem início, tem meio e desenvolvimento. A ideia da empresa, por isso que a gente diz que um pilar da contabilidade, antes a gente chamava de princípio, nós não temos mais princípios, não é mais esse nome, são elementos essenciais, e aí é o que a gente chama de pilares também da contabilidade, é a continuidade. A empresa nasce, desenvolve e cresce. Não tem como ela crescer logo automaticamente. O fluxo de uma empresa seria esse. O nascimento dela, quando se abre, ela se desenvolve para pensar no crescimento. Agora, nessa situação, são empresas que já têm CNPJ e cria-se um contrato, pode-se criar uma empresa com um fim determinado para essa situação de joint venture. E aí também depende, normalmente é utilizado muito no ramo de tecnologias, eles usam muito, porque é para o desenvolvimento de um software, desenvolvimento de um projeto que é mais viável, eles compartilham ganhos, perdas, receita e despesa. Aí vem influência significativa, que é o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da investida. Investida é quem recebe, de novo, investidor é quem dá, investida é quem recebe. Investimento em conjunto, que eu acabei de falar, joint venture, não tem esse último R aqui não. É joint venture, e o negócio em conjunto é o negócio ao qual duas ou mais partes têm um controle, só repetindo. E aí, gente, como é que fica a relação estrutural dessas participações? Aí eu tenho assim, ó, esse aqui é um exemplo de participação direta. O que eu entendo como participação direta? A participação direta, meninos, é como vocês estão vendo nessa aqui figura. Eu tenho uma empresa A, e a empresa A participa de 3 outras empresas. Ela tem 20% do capital de B, a empresa A tem 40% no capital de C, e a empresa A tem 60% no capital de D. Aqui,
A é controlador de, A tem participação significativa em C, e A é coligada em B. Por isso que eu botei isso aqui para a gente entender. Aí a gente conhece o exemplo que eu estava falando ainda há pouco, a gente vai entender agora na participação. Então, entra nesse contexto. De novo, coligado em B, participação mais expressiva aqui, né? Em C e controlado em D. Essa aqui é o que a gente chama de participação direta. Agora, só voltando aqui. E A, e B e C não têm relações entre si. E aí tem esse detalhe também. A, B e C não têm relações entre si. Então, assim, só a que tem relacionamento com as outras 3 empresas. Só a tem relação com as outras 3 empresas. As demais, não. Elas não têm relações. Aí diz assim, professor, elas podem ter algum investimento entre elas, relações societárias? Não. Elas podem ter relações comerciais. Elas podem ter relações econômicas entre elas, de compra e venda normal. Mas, isso que eu estou falando, meninos, é de B em relação a C, de C em relação a D e vice-versa, né? E voltando também. É só para vocês entenderem nesse ponto. Agora, o que seria participação indireta? Aí eu já peguei aqui o mesmo exemplo para vocês entenderem, para que tenha uma noção aqui, o que muda. Para a gente ter uma noção de que como elas estão se relacionando. Lógico, aqui eu tive que mudar os percentuais, né, só para que a gente possa ter um entendimento. A empresa A é a majoritária em B, a empresa A é majoritária em C, a empresa A é majoritária em D. É o que a gente chama de controladora. A é a investidora, B, C, D são investidas. Agora, olha só uma coisinha. B tem 40% em E, C tem 30% em E, D tem 20% em D. Considerando que A tem ações de B, C e D, e essas empresas têm ações da empresa E, a empresa A tem uma participação indireta em E. Então, de A para B dá 32%, assim, A, B é 32%, A, C é 21%, A é 12%. Então, A detém 65% do capital de E, e ela também é a majoritária em E. Aí aqui é só equivalência de percentuais, gente. Vocês viram lá na disciplina matemática financeira, né? É só a equivalência de percentuais. Então, só os cálculos lá. Na matemática financeira, eu acredito que vocês devem ter visto isso aí. Então, aqui eu fiz a equivalência de percentuais, de taxas, né? A equivalência de taxas. E aí, ela é, ou melhor, ela tem uma participação indireta na empresa E, de 65%. Então, a gente começou a ver aqui esse contexto direto, e aí A se classifica diferente, coligada, participação expressiva e controlada. Aqui A é a controladora nas 4 situações, que são 4 aqui. Aqui, nós temos aqui um outro exemplo, que é como a gente trabalha esse contexto de relações de grupo econômico. Quem assistiu aquele filme que eu passei lá como indicação da semipresencial, o caso Aaron,
né, que foi uma empresa de manobras contábeis financeiras, né, Vitória? Muita gente que fez atividade, mas os que de fato assistiram o filme, é isso aqui que a gente está falando. Só que eles usaram a lei de forma ludibriosa, né, para poder manipular as informações econômico-financeiras e fazer o que eles fizeram. Por isso que, assim, a proposta daquele filme, gente, não era só a questão da semipresencial para que vocês respondessem lá a minha pergunta, não, porque agora eu estou precisando da informação. Então, aqueles filmes que eu passei para vocês assistir, com complementar isso que eu estou falando. Então, ali já foi o start de vocês entenderem, e inclusive o Contador também, que foi outro filme que eu indiquei para que vocês assistissem, Grande Demais para Quebrar, né, que também foi outro filme. Então, não é porque a questão de eu gostar de filme, mas tem filmes interessantes que trata muito a nossa realidade contábil, trata muito dessa especificidade e esses detalhes. E aqui é um exemplo. Para quem assistiu lá, vai lembrar dessa relação lá, né? Não sei quem lembra lá da empresa que o cara criou, a empresa Jedi. Até uma empresa com o nome Jedi tinha e a legislação não viu. Só para vocês terem uma ideia como é o absurdo do contexto. Mas está lá, e ali é um documentário porque é um fato real, gente. Não é uma produção de Hollywood. Eu estou falando do caso Aaron, né? Os caras espertos da sala, que eram os trades de mercado financeiro. Eram os caras que pensam no mercado de ações. E eles entendem, ou melhor, normalmente os trades são voltados ou com grande conhecimento contábil, por conta dessa relação. Então, quando eu falo conglomerado econômico, ou como a gente conhece mais aqui no Brasil, o mais usual é usado grupo econômico, eu tenho aqui um contexto da empresa A. Olha aqui a distribuição que eu faço, gente, e aí entender as relações entre essas empresas. E eu tenho a empresa A que tem o controle integral da empresa B. É o conceito que eu passei para vocês, a parte conceitual, depois quem puder, dá uma lida lá no material. Esse material já está lá, já faz um tempinho, gente. Então, a A detém o controle integral da B, aí a A participa na empresa C, na empresa D. A A, eu disse aqui que ela tem participação direta, 60% em E. Só que o fato da empresa A ter participação em B, C, D, e ambas empresas participam em A, olha aqui uma coisa bem interessante. A tem 60% de e A vai ter 40% indireto em E. A também é a majoritária em E. Mas 60% aqui, ela tem o controle integral, A tem o controle integral de B e o controle integral de E. Controle integral em B de forma direta e o controle integral de E de forma direta, que é esse aqui, e de forma indireta. Meninos, quando eu passo o mouse, vocês conseguem ver eu passando o mouse em cima da imagem? Só por curiosidade. Sim, né? Consegue ver o mouse. Para eu não estar fazendo muito risco aqui. Então, quando eu passo o mouse, vocês estão vendo aqui qual é a relação que eu estou falando. E aí, pessoal, no grupo econômico, esse MEP aqui que eu coloquei, MEP, para falar a verdade, esse MEP é uma sigla, eu só juntei aqui. É o método da equivalência patrimonial, que nós temos isso na norma brasileira de contabilidade, e esse método de equivalência patrimonial, eu tenho que olhar justamente isso aqui. Por que equivalência? Por conta das participações societárias.
Vou dar aqui um exemplo aqui para a gente entender melhor. Toda receita, ou melhor, todo lucro que a empresa tiver, todo lucro que a empresa tiver, ela vai ter que distribuir com B, C, D, e também vai ter que distribuir, ó, 60% com A. Porque está lá como é que é feito a compra de ações. Se eu estou comprando ações, entra na conta ativo não circulante, grupo investimentos. Ativo não circulante, investimento. O nosso material, inclusive, é o subtítulo aí. Ativo não circulante, investimentos. Então, o lucro que tem na empresa eu distribuo em B, C, D e E. Não, e A, desculpa. O lucro da empresa B, aí olha só, só voltar aqui um instantinho para vocês entenderem. O lucro que está aqui na E, ele vai ser repassado para B. Quando B tiver o seu lucro, fazer o fechamento, também vai ser repassado para A. Para falar a verdade, o lucro de B é totalmente de direito de que A tem 100% do capital de B. Então, 5% de E vai para B, 100% de B vai para A. Lucro de E, outra situação. O lucro que eu estou falando aqui é fechando o resultado, né, gente? Lucro, lembre assim, lucro, a gente está pensando no fechamento de contabilidade. Entendamos assim. Então, bora lá. Fechamento aqui de E. Quando eu fechar a contabilidade de E, 8%, vendo lucro, né, vai para C. E quando eu fechar C, pelo meta equivalente patrimonial, 80% é de A. Assim, do mesmo jeito com D, e também do lucro que está aqui, 60% vai para A. E como é que eu faço essas equivalências? É conforme as relações patrimoniais. E aí, gente, quando a gente fala lá em demonstração consolidada, eu fecho aqui o balanço, todas as ações de sou obrigado a fechar, eu fecho todas as de E, fecho toda a contabilidade B, fecho toda a contabilidade de C, fecho toda a contabilidade de D, e a que vai ser publicada é a contabilidade, as demonstrações contábeis do conglomerado na controladora A, na majoritária. Nesse caso aqui, a empresa A é a holding. Então, eu até já comentei para vocês, é interessante a gente entrar em alguns sites de algumas empresas, até para ter conhecimento. Lá na Contabilidade Internacional, eu dei uma sugestão para que vocês acessassem o site da B3. Para cá também cabe a mesma dica, para que a gente comece a se familiarizar com uma contabilidade mais trabalhada, mais informativa, mais completa, do que as empresas média, micro e pequena empresa. Então, quando eu falo em demonstrações consolidadas, as demonstrações de B, C, D, E serão consolidadas na empresa A, e é essa que vai ser publicada, e aí nós sabemos, logo no início da nossa disciplina aqui de avançada, nós fizemos uma recapitulação lá de demonstrações contábeis, lembram? Foi logo o primeiro tópico para a gente dar um resgate aqui dos assuntos anteriores. E essas informações, elas são trabalhadas em detalhes numa demonstração obrigatória chamada notas explicativas. Por isso que a gente acha assim, as demonstrações contábeis, as pessoas às vezes só se referem ao BB, DRE, DMPL, DLPA, DFC, DRA,
ele só se refere a essa, né, as siglas, né, para a gente não falar o nome. Eles acham que é só essa, mas uma das principais é a nota explicativa, porque o nome dela mesmo já diz a natureza dessa demonstração. É explicar todas as variações existentes naquela entidade no período que foi feita a contabilidade, no caso, no ano contábil, né? No exercício contábil, melhor dizendo. Então, lá ele vai ter essa informação do fechamento de B, C, D, E como é que foi pela equivalência patrimonial, qual foram os critérios utilizados pela empresa para a consolidação na empresa A. E aí tem um suporte, claro, se a gente está falando aqui de conglomerado, gente, a gente está falando de grandes empresas, e paralelo a isso, existe mais 2 relatórios. Um que a gente fala do relatório da administração, e o outro é o relatório da auditoria independente, que elas são obrigadas, para ela estar nesse contexto, elas são obrigadas a ter a auditoria, né? E aqui a gente entra, gente, na forma de avaliação de patrimônio. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre método de custo e método de equivalência patrimonial. Então, quando a gente fala de custo, a gente está falando no fato de que a investida resista transações baseadas em atos formais. Aí a gente está falando de custo, o próprio nome diz, é pelo ato da transação, e não pelo valor atualizado. A primeira ideia que se pensou nisso, eu botei aqui só para que vocês entendam, desde 1978, e que o que era levado em conta era a data da transação efetiva, né, do lucro gerado, ou da aquisição daquele bem, ou da aquisição daquele ativo, ou a realização de um passivo. Né, para falar a verdade, ou realizo um ativo, ou também eu finalizo um passivo, que seria a questão da extinção da obrigatoriedade. A extinção da obrigatoriedade é quando eu finalizo o passivo. E realizo um ativo e finalizo um passivo. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Vou botar aqui um exemplo para vocês. Fornecedores. Fornecedores é uma obrigação. A gente não usa a expressão fornecedores a pagar, porque a gente já sabe que fornecedores foi uma transação de compra, aquisição, né, de bens ou serviços a prazo. E aí eu faço o pagamento dele. Só que o que ocorre? Aqui a gente está considerando, se for aqui no Brasil, a contabilidade ela é tratada em reais, né? E a gente está falando assim, em reais, que é uma matéria que a gente começou na outra disciplina, mas é só aqui para quem não está fazendo a outra disciplina comigo, só abrindo um parênteses aqui. A nossa contabilidade, por lei, ela é registrada pela moeda funcional. E a norma brasileira de contabilidade que trata isso afirma: a moeda funcional do Brasil é o real. Então, a nossa moeda funcional. Para que ninguém tenha confusão, na segunda-feira eu comentei moeda funcional e moeda de apresentação. Mas lá eu estava comentando sobre relações internacionais. A moeda que eu fecho e a moeda que eu apresento. As empresas brasileiras comercializadas no Brasil, que encerram suas atividades contábeis aqui no Brasil, ela tem a moeda funcional e moeda de apresentação a mesma, reais, salvo exceções. Exemplo, o Grupo Votorantim é autorizado por lei a apresentar em outras moedas. O Banco Central do Brasil é autorizado por lei a apresentar em outras moedas. Então, existem as exceções, e essas exceções são por autorizações do governo federal. Então, voltando aqui para o nosso assunto, por que eu estou falando, eu comentei nisso? Porque se eu estou fechando minha contabilidade em reais, então, e o método de custo, eu estou falando, eu botei o exemplo do fornecedor, então, se o fornecedor é aqui no Brasil, e aí eu estou fazendo aqui uma situação, que queira ou não queira, vai fazer
pode trazer um impacto em relações societárias. Como assim relações societárias? Deixa eu voltar aqui só no desenho. Por exemplo, que eu quero dar. A empresa B aqui, ou melhor, a empresa D aqui, porque é 70%, né? Porque aqui é 100% não ia dar certo o exemplo que eu quero dar. Mas a empresa D, ela tem lá o seu fornecedor. A compra que ela executou foi transacionada em reais. Então, a contabilidade dela é feita em reais. Vai ter alteração de preço do que está sendo contabilizado lá em fornecedores? Não. Isso é pela transação que ela foi realizada. Só que nós sabemos que se ela aumentar a dívida dela, ela aumentando a dívida dela, vai impactar o lucro. Se impacta o lucro, consequentemente, esse repasse aqui, distribuição do lucro, pela equivalência patrimonial, ela está fazendo internamente pelo método de custos. Mas quando ela for ter que repassar para A, ela vai ter uma diferença, dependendo de como foi tratado. Então, pelo método de custo, não importa a geração efetiva de lucro na investida, mas a data dos atos formais de investidores dos lucros gerados, que eles podem ser distribuídos ou não. E aí tem que analisar se houve ou se ocorre mutações do patrimônio, em termos de coligada ou controlada. E aí distribuindo os dividendos, lógico, se são registrados. Se tiver dividendo, tem que ser distribuído pela lei societária, até 30% dos lucros. Então, são avaliados pelo método geral sobre forma de ações ou cotas efetuadas em empresas consideradas coligadas e controladas não relevantes. Então, o que é controlado? Aí eu já estou falando da forma como eu vou avaliar a distribuição. O que é não relevante? Deixa eu voltar no exemplo. Aqui, 5%, 8%. Essa transação aqui da empresa E para C, eu vou trabalhar distribuição de lucro, aí já é outro exemplo, não é o fornecedor. Distribuição de lucro aqui vai ser método de custo. Distribuição de lucro, avaliação, E para B, 5%. 12, levante ou não levante? Porque eu só considero coligada até 30%. A partir de 30%, controlada. A partir de 40%, eu tenho controle, posso ter um controle expressivo ou controle majoritário, e acima de 50%, conforme as definições que a gente colocou. Então, pessoal, aí vem aqui, são avaliados, de modo geral, os investimentos sob forma de ações ou cotas efetuadas em empresas consideradas coligadas e controladas não relevantes, que foi o exemplo que eu coloquei ainda há pouco. Por que eu estou falando ações ou cotas? Porque essa forma aqui de trabalhar não é só a parte de ações. Por que eu estou falando só a parte de ações, gente? Porque existem as empresas equiparadas. Eu posso ter uma empresa que ela pode ser um grupo empresarial ou conglomerado, como eu coloquei para vocês, e ela não ser uma sociedade anônima. Isso pode acontecer? Pode. Para falar a verdade, existe isso. Não estou afirmando que pode. Isso aí já existe. Inclusive, aqui no Ceará, nós temos grupo desse jeito, e ela não abriu seu capital ainda. Aí, lembrando que quando a gente fala abrir capital, é transacionar o seu PL na B3 ou em qualquer outra bolsa. Mas, normalmente, o primeiro passo é aqui na Bolsa Brasileira. Então, é em questão de cotas também, avaliação de custo, desde que não tenha, seja relevante. Então, nesse meta-receitas, são reconhecidas pelos dividendos. Aí, lógico, receita operacional, financeira, e a receita provém... Aí, o que ocorre? Quando a gente está falando de receita, gente, ela vai dar a ideia de dividendos. E aí, dividendos é o que vai ser distribuído. Classificação como outras receitas operacionais,
O dividendo proposto é evidenciado nos balanços das empresas investidas e deverão ser conforme o regime de competência. E aí, vocês devem lembrar lá a diferença de regime de caixa para regime de competência. Então, é sempre, quando ocorre a situação, a proposta de distribuição deverá ser aprovada em assembleia. Como é que é feito isso? A lei societária diz que, havendo lucros, as empresas podem distribuir até 30%. A lei diz que tem que distribuir, mas até 30%. Qual vai ser o valor distribuído? Aí tem um detalhe. Quando a gente fala aqui distribuição de dividendos, vou botar aqui. Só fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui trabalha em escritório de contabilidade ou em empresa de contabilidade? Ou melhor, quem aqui trabalha numa empresa que tem essa prática de participação no lucro e resultado, né? Distribuição de lucros, distribuição de dividendos? Alguém aqui que é funcionário da empresa que recebe isso? Não precisa dizer o nome da empresa, não. Ou vocês conhecem alguém que trabalha com essa prática? Pronto, Cleis. Isso é feito mensalmente? Essa distribuição é feita mensalmente? Entendi. Porque é o seguinte, gente, se a apuração contábil, dependendo do regime tributário, pois é, para os funcionários não. É o que eu ia falar agora. A distribuição de dividendos e distribuição de lucros, a gente está falando de sócio. Dividendos é para sócio, mas eu posso distribuir lucros para funcionários. E aí, o que que ocorre? Quando eu estou falando em sócio, muita gente, às vezes, repensa, ou dependendo do conhecimento da legislação, o sócio não é só pessoa física, não. É esse contexto que a gente está fazendo. Uma empresa que comprou ações de outra, ela é sócia. Então, se eu estou falando aqui em distribuição de dividendos, gente, é o ganho pela participação societária que a empresa tem. A lei diz que eu tenho que distribuir lucros. Só que a lei societária diz assim também. Quando eu estou falando aqui em aprovação Tem inglês? Tem sim. Existem algumas convenções coletivas de categorias profissionais que lá na convenção, tanto que principalmente sindicatos, né? Eles brigam muito isso, que eles exigem distribuição. Só que, óbvio, o nome já está dizendo, eu só vou distribuir se eu tiver lucro. Porque a empresa pode estar fazendo, dependendo da estratégia mercadológica dela, dependendo da estratégia financeira, a empresa pode estar pensando em fazer um investimento no exterior, fazer investimento em outro mercado. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. A M. Dias Branco, eles fizeram um trabalho no passado e fizeram uma estratégia mercadológica analisando essa questão de distribuição de dividendos e distribuição de lucros para ter barganha e ampliação no mercado brasileiro. Qual foi a consequência dessa estratégia? Eles compraram a fábrica de biscoito chamada Piraquê, que é uma grande marca da região sudeste, ela é localizada lá no Rio de Janeiro. E eles não acabaram com a empresa, eles só compraram. Eles têm o controle integral dessa empresa. E, para quem não conhece, é a empresa do grupo, do MDB. Só estou dando um exemplo aqui que é genuinamente cearense, de uma prática que eles fazem. Então, quando a gente fala distribuição de dividendos, os sócios ele tem duas formas de ser remunerada. Ou por prolabore, que é o que a gente chama de salário do sócio no prolabore, e a outra é dividendos. E aí, quando a gente fala em dividendos, a gente está falando de uma renda variável, porque depende justamente
de como a empresa se comporta. Então, eu posso ter, tá aqui, ó, também dividendos oriundos de lucros ou reservas constituídas. Pode. É porque a gente está considerando uma empresa em plena atividade. Eu tenho reserva de lucros. Então, essa é pelo método de custo. Não é feita uma avaliação disso. Então, essa informação também, que o método de custo, o ativo ele é reconhecido pelo seu custo após a dedução, lógico, da depreciação. Aí aqui eu já estou dando um exemplo de método de avaliação, em que sentido? Aqui seria, por exemplo, um maquinário. A depreciação acumulada de qualquer perda de imparidade acumulada, que o valor contábil líquido não pode ser maior do que o valor recuperável. E aí a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, o teste de recuperabilidade, em que um passivo pode ser transacionado e um passivo liquidado em condições normais entre as pessoas que estão negociando, desde que não tenha vantagem competitiva para uma das partes. Isso é o que a gente fala de valor justo. Então, quando eu falo de o valor recuperado, que é o teste de recuperabilidade, eu não faço pela equivalência, eu tenho que fazer pelo método de custos. Ah, professor, eu não lembro nisso aí não. Então, dá uma relida lá no material, que a gente já comentou sobre isso aí. Então, a gente começa a perceber, gente, a relação entre as informações, entre as nossas normas e a atividade da nossa profissão. Por isso que a gente diz assim, contabilidade, tirando a parte tributária, a pessoa acha que calcular tributo é difícil. Depende, ele praticamente é sistemático. É só aplicar, entender a aplicação de alíquota, deduções, saber como é que se chega, ou melhor, você tem lá o valor principal, tem que saber o que é adicionado ou deduzido, se chega a uma base de cálculo. Em cima da base de cálculo, vem as alíquotas. Cálculo de imposto é isso. Agora, a forma como eu vou operacionalizar. Saindo dessa questão, a gente entra nessa avaliação de ativos, avaliação de passivos e o PL. E aí, dentro desse contexto econômico, a gente tem a influência aí do fator financeiro, que é o que vem da minha DRE, o que vem do meu fluxo de caixa, o que pode impaccionar os fluxos de caixas, que tipo de fluxo de caixa que eu tenho, se esses fluxos de caixas, inclusive nós já falamos sobre isso, esse pode provocar um resultado abrangente. Então, o método de fluxo de caixa que eu vou trabalhar é o direto, indireto, eu consigo fazer essa montagem, inclusive não tem slide anterior, que eu botei até um exemplo como é que se contabiliza. Por que é interessante eu fazer isso? Por quê? Porque se a gente está falando em relação entre empresas, gente, participação societária, se eu estou entrando nesse contexto aqui de avaliação agora de um ativo pelo método de custo, aí tem aquele detalhe. Eu falei agora da questão aí da depreciação. Isso aí eu estou falando de um ativo imobilizado, né? Se eu estou falando nessa questão que eu preciso saber avaliar, e eu vou, ou melhor, posso comercializar esse ativo, professor, fica mais claro aí para a gente, dê um exemplo que fica mais claro. A questão da máquina. Eu tenho uma máquina industrial, eu comprei uma máquina, as especificidades dessa máquina, quando eu peguei lá a documentação da máquina, as instruções dela diz o quê? As instruções técnicas, que a vida útil daquela máquina é de 10 anos. E aí tem lá, eu vou ter que fazer uma depreciação por 10 anos. Ou ela vai ser linear, ou ela vai ser acelerada, ou se vai ser pela soma dos dígitos, e você vai dizer como é que vai ser feito o método de depreciação conforme o uso. É interessante também que vocês pesquisem os tipos de depreciação. Posso até passar uma atividade sobre isso, que é uma forma até para alguns relembrarem, para que a gente possa estar fazendo isso. Então, o que ocorre? Se eu tenho essa máquina, a máquina já está na empresa há 4 anos, e aí eu pretendo trocar essa máquina. Como é que eu vou trocar? Eu vou vendê-la. Eu pretendo vender essa máquina. Aí vamos botar aqui a situação, né? Deixa eu... Estou no 49 aqui. Deixa eu voltar aqui para o desenho de novo, né? E aí fica interessante a gente entender assim.
A máquina está aqui na empresa E. A máquina está aqui na empresa E. As instruções técnicas da máquina estão me dizendo que ela tem vida útil de 10 anos e foi feito lá o registro na contabilidade para uma depreciação de 10 anos. Óbvio que a cada ano isso é reavaliado. Então, eu preciso avaliar também o retorno e o benefício que aquela máquina está dando para a empresa, porque a minha depreciação pode estar distorcida. Professor, como é que eu faço isso? Eu sou contador, eu vou precisar de um técnico, um engenheiro técnico, que entenda daquela máquina para que ele me dê o laudo, para que, se eu precisar fazer ajuste dos valores que eu registrei em depreciação, eles precisam ser alterados. Porque nós sabemos que a depreciação impacta o resultado. Então, eu posso estar superavaliando a minha despesa. Eu posso estar botando uma despesa maior do que a real, e isso vai impactar lá a minha DRE, né? Então, se a minha despesa está maior, por que, professor, maior? Porque a depreciação vai bater lá na DRE, lembre-se disso, né? Então, se está registrado errado, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ela vai impactar lá na minha DRE. Então, se esse valor está maior, consequentemente, vai diminuir o meu lucro. Então, se esse exemplo que eu estou dando está aqui na empresa na hora que eu for fazer a distribuição de lucros e dividendos para as outras empresas aqui, consequentemente, vai ser um valor menor. Vai ser um valor menor do que iria para B, C, D e A. Aí, eu pretendo, essa máquina, esse exemplo que eu estou dando agora, já está há 4 anos aqui na empresa. Hoje, estamos aqui em outubro, e aí o gerente industrial ou o diretor industrial chega e diz assim, Gleidson, essa máquina aqui, ela não tem mais condições de operacionalização, porque tem uma máquina nova no mercado, que a gente vai ter um ganho de produção de 30%. Em termos de tempo, ela consome menos energia, ela consome menos insumos. Então, pela análise aqui que nós fizemos, implemento da produção, PCP, que algumas indústrias têm, só muda às vezes o nome só do setor. Então, o gerente faz essa observação e joga para o diretor industrial. O Gleidson é o diretor industrial. Aí, o Gleidson, que é diretor industrial, imaginemos que ele seja um dos sócios, e leva isso lá para o conselho administrativo da empresa. Resumindo, esse exemplo, se decide em vender a máquina. Aí entra lá naquele valor justo da máquina, que a gente já viu, e aí vai se fazer o teste de recuperabilidade. Por quanto eu vou vender a máquina? Por que eu estou falando isso, gente? Porque vai ter que ser avaliado, aí, nesse caso, pelo método de custo. Aí não é equivalência. Aí a gente está falando a venda da máquina, que é o ativo aqui que eu falei aqui para vocês. Porque vai ter que ter essa dedução aqui da depreciação. Então a gente começa a perceber, gente, que o negócio não é tão simples como está na nossa literatura. Porque eu vou ter que olhar esse contexto aqui do método de custo. E aí é os parâmetros que eu vou estar utilizando. Por quê? Será que o valor dele está maior do que o valor recuperável? Eu tenho noção de quanto seria o valor recuperável daquela máquina? Ou, compre um exemplo, a máquina for obsoleta. Você só tem que ter a justificativa, Gleides. Pode vender pelo preço de mercado. É esse aí que é o teste de recuperabilidade. E aí ele recai num valor que a gente está dizendo, o valor justo. Agora, qual é o valor de mercado? Para eu saber o valor de mercado, eu preciso fazer uma pesquisa. Aí não é por dedução, é por indução. Então, isso. Você tem que fazer isso aí, por isso que a gente induz, porque diz assim, não, o mercado diz isso. E existe um contexto que fala isso. Então, exemplo, essa máquina, só para complementar, Gleice, que você está falando, eu digo assim, não, a prática
comum aqui é que essa máquina, se a gente está pensando numa máquina industrial, o pessoal vende essa máquina aí, vamos dizer, pelo tempo de uso, a média é igual ao carro, né? Só que o carro tem a tabela FIPE. Então, você diz assim, não, Cristiano, essa máquina, ela foi adquirida há um tempo atrás por 35 mil, né, no dia da aquisição, então foi contabilizado pelo mete-custo e hoje, aí o embasamento entra onde? Não, a prática do mercado hoje é 20 mil, é um preço aceitável, então é um valor recuperável. E aí eu posso afirmar lá na hora de eu fazer a transação, não, isso aí é um valor justo, porque não houve barganha nessa transação. Não houve, assim, um beneficiamento para uma determinada parte. Porque quando a gente fala essa palavra barganha, para falar a verdade, a norma não diz isso. A norma diz favorecimento para uma das partes no processo de negociação, quando ele fala em valor justo. É como se, assim, numa transação entre duas empresas, uma levou vantagem. Então, a norma brasileira, ela diz assim, não precisa ter essa vantagem, por isso que a gente diz, tem que ser um valor justo. E para eu chegar nesse valor justo, a gente diz essa questão do teste de recuperabilidade, porque eu posso dar um preço, eu sei que o valor é 20 mil, e aí eu quero ganhar em cima, digo, não, eu vou botar 25, 28 mil. Se ela tiver feito depreciação, a ponto dessa máquina tá valendo. O detalhe Gleides, nesse exemplo aqui que você colocou, da maneira que se você transacionar isso, você vai pagar imposto pela diferença, e um imposto alto. Aí eu poderia te dar uma outra condição de venda, mas aí não poderia ser em aula. Mas tem saída para isso. Mas da maneira que você colocou, você vai pagar imposto pela diferença. Porque aí, se eu olhar contabilmente, ela foge aí ele poderia entrar na recuperabilidade, mas ele não entra no valor justo. Se a gente for pelo que a norma está dizendo, não, eu entendi, mas aí você vê que no de 35 mil está no valor menor, né, de 20 mil. Então, até essas transações, eu, enquanto contador, eu tenho que pensar na operacionalização. Para quem eu estou vendendo também, como é que é feita essa transação? Por quê? Porque a gente sabe que se você tiver ganho e você estiver gerando, aí se está falando em máquina, é receita operacional. Você pode ser tributado. E a lei deixa bem claro isso, na hora de você fazer o teste de recuperabilidade. Aí tem uma outra saída, é quando eu vou fazer a avaliação do bem. Então, então tem essa condição. Por isso que a gente diz assim, contabilidade, ela é maravilhosa, mas ela tem umas particularidades, por isso que a gente não pode afirmar que é assim igual para todo o exemplo. A gente usa muito a expressão chamada ou outras receitas. Sim, pode entrar como outra receita, aí você vai ser tributado. Que não seria a venda da máquina. Então, eu tenho que ter um cuidado, por isso quando eu digo assim, que a gente precisa, a análise da operação depende, de fato, do que está sendo operacionalizado. Eu tenho que ter um entendimento da norma, mas também eu tenho que procurar entender como é que é feita a transação. Principalmente nesse exemplo aqui que você colocou, Gleice. Então, assim, é bem interessante. E é uma situação bem real e costumeira. Agora, o detalhe é que às vezes as empresas pagam imposto de forma, assim, deveria ter pensado um pouquinho antes, da forma como se analisa. Então, meninos, essa preocupação que eu tenho que ter, porque existe aqui, pelo método de custo, eu tenho um custo de aquisição corrigido, aí entra aí na questão que você falou, Gleides, aqui é uma saída do que você me perguntou. Então, eu posso ter aqui um custo de aquisição corrigido, menos a provisão para as perdas permanentes, que eu vou ter, aqui no caso do uso da máquina, igual ao valor do investimento. Aí, saldo apresentado no balanço patrimonial. Aí eu vou ter que ajustar o meu balanço.
Por isso que a gente diz assim, a contabilidade, ela é ajustada. Aí, quando a gente diz ajustada, não é que ela seja modificada aleatoriamente. Não existe isso. Nós precisamos ajustar, gente. A gente não pode pensar em contabilidade no ipsilit do débito e crédito. Entra, sai contas. Não. Porque, e outra, apesar que a gente está falando aqui, se expõe muito a grupo econômico, mas no exemplo das figuras, aquela empresa ela pode ser uma empresa limitada, que está dentro de um grupo econômico. E pode ser uma empresa EPP, uma sociedade limitada, de pequeno porte ou médio porte. Então, eu preciso, inclusive, saber avaliar o patrimônio conforme a continuidade dessa empresa. Não é só receita, despesa, fecha DRE, fecha balanço. Fecha DRE, fecha balanço. Não, eu tenho que olhar o balanço também, como é que está se comportando essas contas. O Gleice deu um exemplo aqui com base no que eu dei. Será que a depreciação ela está de fato correspondente ao que o bem está lá? Se eu trabalho com exploração de terra, né? De campo, aí eu entro na questão da exaustão, terreno. Sou uma construtora, sou uma pequena construtora, e aí eu trabalho o terreno, preparo o terreno para a construção, aí entra o quesito exaustão. Será que está sendo feita de forma correta? Os critérios de amortização de dívidas. Simplesmente jogada lá as parcelas que eu tenho duplicadas a pagar e simplesmente só vai e paga. Talvez quando se tem um sistema financeiro organizado e é considerado em débito de conta, cai naquilo ali. Mas, e quando você paga fora do vencimento? Tem juros, que a gente chama de juros passivos, assim, não é juros a pagar, o nome da conta é juros passivos. Ou descontos ativos. Eu consigo pleitear, aí a gente começa a perceber, gente, que o balanço patrimonial, ele precisa ter uma melhor observância na forma como eu estou conduzindo essas contas. Não é o simples débito e crédito. É eu entender como é que se comporta, de fato, as contas, além do plano de contas. E aí vem o valor efetivamente despendido nas transações de compra das ações ou cotas, sendo corrigido monetariamente quando a base das demonstrações contábeis, comparação entre o valor patrimonial, seja da ação ou cota, porque isso aqui vai impactar lá no valor das cotas, questão de permanente, possibilidade improvável de recuperação e não dedutivo para imposto de renda enquanto pessoa social. Então, inclusive, eu tenho que saber se as transações que estão sendo relacionadas, eu vou ter ou não retorno sobre isso, gente. E aqui a gente entra no método da equivalência patrimonial, que é como eu falei, no início é pelo valor de custo e depois pelas relações, a equivalência patrimonial, o nome já está dizendo, gente, é a relação do patrimônio de uma empresa em relação a outra, das quais se fazem parte de um mesmo grupo econômico. Agora, não confunda, gente, conglomerado e grupo econômico com a palavra chamada consórcio empresarial. Consórcio empresarial da área da... Gleice, você tem lá na tua empresa, vocês trabalham com construtora? Poderia ser um negócio em conjunto. Já trabalhou, né? Então, você sabe o que é um consórcio, né? Sim, mas o consórcio é quando as empresas se juntam para fazer a construção de um determinado projeto, né? Onde cada empresa se responsabiliza por um projeto. O consórcio, sim, e se juntam. Isso mesmo. O consórcio empresarial, se a gente tem lá nas empresas aplicadas à construção civil, ela está equiparada a uma joint venture, negócios em conjunto.
E aí, na área da engenharia, as pessoas conhecem mais com esse nome. Não, é um consórcio. É o consórcio aqui das construtoras. Que para a gente é o que eu falei ainda há pouco aqui para vocês. É um negócio em conjunto, ou em inglês, né? É mais bonitinho, joint venture. Então, por que que eu comentei isso aqui? Essas equivalências, elas também são trabalhadas nesses tipos de participações. E, principalmente, na hora que eu faço a aquisição, é pelo método de custo. Após a aquisição, o reconhecimento delas na investida tem que ser feita pela equivalência patrimonial. E também, nessa equivalência patrimonial, meninos, eu ainda abro aqui um parênteses. Eu tenho que perceber também, aqui é porque a gente está falando em termos de receitas, lucros, a parte de cotas também, porque a gente tem lá uma conta no PL chamada reserva de capital. Reserva de capital, eu só tenho os grupos de reservas se eu tiver lucro. Só se faz reserva se tiver lucro. Então, a gente começa a ver aquele efeito dominó, o efeito em cadeia, que se o meu patrimônio, se minhas atividades operacionais, ou até as não operacionais, se ela estiver distorcida com o que de fato é a realidade, o meu balanço vai estar distorcido. Não estou dizendo que está sendo fraudado. Ele tem um erro, porque ele não condiz, vamos dizer assim, com a realidade naquele determinado momento. E o que seria essa realidade naquele determinado momento? Por a depreciação ter sido feita errada, a forma da relação da transação de dividendos não foi feito, o ativo que está lá cadastrado, ele não está avaliado como deveria. A avaliação, a empresa tem um prédio, e o prédio é de aquisição própria. Não foi feita a depreciação do prédio, que o prédio não pode estar valendo mais nada, isso vai impactar o valor do seu PL, e, consequentemente, o seu capital social pode estar distorcido, e, consequentemente, as outras contas. Então, as distorções, dependendo do grau de distorção, ela pode trazer um impacto, isso ao longo do tempo, né? Um impacto significativo na decisão da empresa. Sim. Gleice, no exemplo aqui que você colocou, isso acontece muito. As grandes construtoras, elas não levantam, não fazendo propaganda aqui, mas todo mundo já deve ter ouvido falar ou leu alguma coisa a respeito do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Dos bairros, ou como aconteceu no Brasil todo. Vários estados criaram aquele projeto Bairro Novo, né? Se eu não me engano, o Caucaia até teve isso também, se não me falha a memória. Houve essa expressão de se construir um bairro totalmente novo, com novas casas. Então, a grande empresa, ela não assume a responsabilidade de todo o projeto. Ela assume o projeto e aí ela faz o consórcio, a construção, e aí uma assume a parte elétrica, a outra edificações, a outra a parte hidráulica, a outra de montagem, a outra de conexões, a outra de viabilidade, a outra de asfaltamento, outra vai pintar, enfim, cada uma, ela se responsabiliza, e são empresas diferentes, que não existe aí participação societária, existe um combinado, que seria participação em conjunto para aquele determinado fim. Então, elas estão responsáveis enquanto aquele projeto durar. Acabou o projeto, acabou a obrigatoriedade. E aí tem que ver também como é que foi feito esse controle em relação à responsabilidade. Se ela é individualizada pela representante do consórcio ou se ela é compartilhada. Inclusive, tudo isso tem que estar no contrato. Por isso que quando a gente diz que é interessante nós entendermos mais de lei, gente, entendermos mais, principalmente de contrato, e aí a lei societária, a gente diz muito isso, entender até fazer um contrato, entender as obrigatoriedades, que quando a gente fala lá de direitos e obrigações, é porque transações feitas errada
de cunho proposital, isso vai ser levado em juízo. E aí gera, vocês vão ver uma disciplina mais à frente, uma disciplina chamada perícia contábil. Então, se a empresa vai ser processada, o empresário, pessoa jurídica que está sendo processado, ele vai ter que responder em juízo e normalmente isso aí ou vai ser uma perícia judicial, ou pode ser também um processo de arbitragem, né? Depende, se for numa perícia pública ou ou uma câmara arbitral ou uma perícia privada, né? Vocês vão ver direitinho lá, não sei se alguém aqui está vendo a disciplina, mas vocês vão olhar isso em particularidade. Então, a preocupação, porque quando eu estou falando dos métodos da equivalência patrimonial, então a distribuição recebida e investida reduz o valor contábil do investimento. Então, está aqui, ó. Então, se eu estou distribuindo, a distribuição recebidas da investida, lógico, seu investimento vai diminuir. Professor, o que é isso aqui? O dinheiro que a empresa lá está distribuindo, ela não está distribuindo lucro, gente, no exemplo que eu dei. Então, se está distribuindo, o dinheiro que fica dentro dela para investimento é menor. Então, ela não consegue investir nela mesma, internamente falando. Então, o saldo dos componentes dos outros resultados abrangentes da investida, a gente viu lá a demonstração de resultado, é reconhecido diretamente no seu patrimônio. Aí as variações incluem decorrentes da reavaliação de ativos, aí é o que eu acabei de falar, imobilizado, diferença, aí aqui faz uma relação também com a aula de segunda, quem está comigo na outra disciplina, porque aqui eu preciso aqui também da seguinte situação, gente. Só botar isso aqui em evidência. Isso aqui eu tenho que ter um cuidado. Porque as variações também incluem aquelas decorrências de reavaliação de ativos imobilizados, ainda quando permitida legalmente, que nem todos os ativos podem ser, e de diferença de conversão em moeda estrangeira quando aplicável. Porque eu comprei uma máquina, é a matéria que eu estou vendo em outra disciplina lá na segunda-feira. A gente falou de conversão de demonstração contábil e vai ser consolidação das demonstrações, que é justamente isso aqui. Então, elas se relacionam. Quem assistiu a aula comigo na segunda, vai ver que está bem encaixadinho aqui os assuntos que a gente está vendo. Ah, professor, beleza, Gleice. Quem não está fazendo? Aí eu vou dizer aqui, precisam dar uma lida em taxa de equivalentes, taxas de câmbio e consolidação das demonstrações contábeis. Por quê? Porque se eu tenho uma compra de um ativo em moeda estrangeira, a cotação dessa moeda vai fazer uma diferença na minha contabilidade. E eu vou precisar ajustar. Ah, professor, mas eu comprei lá em 5, 6 vezes. Aí tem um detalhe. Você já deve ter ouvido lá que as transações financeiras, ela tem uma situação de pré-fixado e existe uma transação chamada de pós-fixados, não tem assim? Aí eu já estou entrando em outro assunto que a gente vai ver mais lá na frente, mas nesse exemplo aqui que eu estou dando, já que eu estou falando de cotação de moedas, aí eu estou falando aqui de ativos financeiros. Se eu estou falando de ativos financeiros e as transações pré ou pós-fixadas, pré-fixada não vai ter alteração, porque é na data do contrato, e lá no contrato você já determinou como é que vai ser feito essas transações, não é assim? Agora, existe transação pós-fixada, que o que é isso? É como vai estar o mercado na hora que eu tiver que fazer o pagamento da prestação. E aí o pós-fixado, por isso que a gente diz quando a gente fala de mercado financeiro, gente, é o mercado de risco, porque também depende de como foi formado ou como é que foi formado esse contrato. Porque se no contrato você assinou concordando que as transações é pós-fixadas, todo mês a parcela vai ser diferente. Então, sua contabilidade vai ter que ser ajustada também e se considerar esse contexto aqui da moeda estrangeira.
E aí, a outra preocupação que eu tenho que ter, além da consolidação das demonstrações, é a norma 26, que se refere à apresentação das demonstrações contábeis. Então, como eu vou fazer esse fechamento e como é que vai ser apresentado. E aqui, quando eu estou falando de apresentação, gente, eu saio daquele ipsilite de fazer a contabilidade bater o débito e crédito, né? A gente, às vezes, ou algumas pessoas podem até correr o risco em pensar que quando o ativo e o passivo batem, pronto, encerrei minha contabilidade. Para falar a verdade, não é essa a preocupação. Se as operacionalizações realizadas lá na contabilização, na mensuração e registro do que está acontecendo com a empresa, o fato de ativo e passivo bater, isso é consequência, não é o objetivo. E a gente, às vezes, se amarra muito nisso, se vai bater a contabilidade. Eu passo assim para vocês, a gente tem que parar para uma outra visão, uma visão mais densa, mais profunda, e aí sim, mais consolidada do que nós estamos aprendendo. Como é que eu vou fazer essas transações dentro da contabilidade? De fato, o que é que está sendo contabilizado? O que é que está sendo debitado? O que é que está sendo creditado? Se eu tenho contas gerenciais que me auxiliem nessas operações e que me ajude a entender melhor o fluxo operacional e financeiro da empresa. Se eu consigo entender, e outra, se eu passo, aí eu considerando uma empresa limitada e faço parte de um conglomerado, como é que essas informações estão sendo distribuídas para as demais empresas desse conglomerado? Se a gente tem aqueles 4 eixos, que é para comprar um concorrente, para ter viabilidade, para ter uma portabilidade melhor no setor econômico que eu estou inserido, eu tenho que pensar um pouquinho fora da caixa. Pensar um pouquinho fora da execução propriamente dita, e aí a gente entende assim, porque quando eu falo aqui na apresentação das demonstrações contábeis, é entender também de analisar as minhas demonstrações. Fluxo orçamentário, o fluxo contábil, o fluxo econômico, como é que eu fechei lá as reservas, que tipo de informações eu posso dar ou compartilhar com o meu cliente, que a gente pense numa forma de desenvolver melhor essa empresa. Porque o investidor é fato. A empresa que está investindo em outra, ela quer resultado. E o resultado não é obrigatoriamente o financeiro, gente. Aí a gente se prende muito que o resultado é obrigatoriamente o dinheiro propriamente dito. Não, pode ser um ganho, pode ser uma viabilidade mercadológica, pode ser uma viabilidade operacional. Como assim uma viabilidade operacional? Pensar aqui no exemplo. Eu tenho aqui o Rian, vamos botar aqui uma situação. Eu tenho aqui... Eu estou aqui numa empresa, olha aqui uma situação. A empresa é do Rio Grande do Sul. Só um exemplo, gente, aqui. E aí, a empresa que é majoritária está o Marcos André. O Marcos André está em Minas Gerais. Então, o Marcos André tem a maior participação da empresa que eu estou. Então, eu estou no Rio Grande do Sul, Marcos André está em Minas Gerais, e aí nós temos o Rian, que está aqui no Ceará. Certo? Vamos pensar aqui uma situação. E aí, eu vou transferir uma máquina, gente, eu vou vender uma máquina. Aí, outra, o Rian tem 70% do capital da empresa do Marcos, e o Marcos tem 60% do capital da empresa que eu estou. Vamos botar só 3 empresas.
E aí, eu vou vender essa máquina para o Marcos. Ou eu vou vender essa máquina para o Rian. Eu tenho duas opções. Se eu for vender para o Rian, eu posso enviar para o Marcos e o Marcos enviar para o Rian. Ou posso enviar a máquina diretamente para o Rian. Qual a opção que eu escolho? Depende do que você quer apresentar na sua demonstração. Porque o exemplo que eu quero dar, eu quero fazer a venda e a venda vai para o Rian. Ou eu vendo para o Marcos e o Marcos vende para o Rian, ou eu vendo para o Rian, mas a máquina passa primeiro para o Marcos, para depois passar para o Rian, ou uma terceira opção, eu vendo direto para o Rian e sair da empresa onde eu estou para a empresa do Rian. Qual é a melhor opção? Depende. Depende do que, professor? Qual é a transação que você quer contabilizar? Aí alguém vai dizer assim, professor, é a venda. É, mas perceberam que o exemplo que eu dei agora para vocês é uma venda direta minha para o Rian. Ou melhor, direta não. A transação é a venda de uma máquina da empresa que eu estou para a empresa do Rian, sabendo que existe participação societária. Existem relações societárias entre a gente. Agora, como essa máquina vai até o Rian, ou tem da forma direta ou da forma indireta. Qual é a melhor forma? Vai depender do que você quer apresentar. Agora, existe mudanças de contabilização, claro, né? A minha apresentação contábil muda dependendo da transação que eu realizei. Então, existe essa transação aqui também. E aí eu posso botar ainda um 4 exemplo. Já está fazendo, Gleides? Pronto, até um desafio. Eu vou botar uma atividade lá para vocês. Eu acho que a gente vai ter uma semipresencial, se eu não me engano. Próxima semana eu vou botar esse contexto lá para vocês me botarem isso contabilmente e me explicar. É interessante. Vocês entenderam os 3 exemplos, né? Quem está acompanhando a aula, eu acredito que vocês estão calados, nem imagem de vocês estão aparecendo, né? Eu acho que vocês devem estar comendo, ou devem estar com a boca cheia e não querem apresentar desse jeito. Então, aí fica assim sozinho, eu fico olhando só uma tela preta e um monte de carinha e letra, né? Para falar a verdade, só letra, porque nem... Vitória. Entendo, Gleito. Não, mas é muita informação mesmo. Eu vou devagar. Tudo de pijama, né, Rosana? Imagino, deve ter gente sem camisa e tem gente ainda jantando, né? Porque deve estar já na hora do intervalo, que seria a hora do intervalo de vocês. É porque eu só vejo letra aqui e a tela preta, porque eu tenho que ir para o PowerPoint, né? Aí quando eu volto é só a tela preta. Tudo bem, Gleice. Tranquilo. Beleza, Rian. A Rian começou a se abrir. Não, mas se preocupe não, Rian. Só coloquei aqui porque estamos juntos, meu amigo. Então, ainda existe aqui esses 3 exemplos, gente, que eu falei para vocês, e ainda me veio aqui à mente agora uma 4ª opção nessa mesma situação. Lembrando, né? O Rian tem participação societária na empresa do Marcos, o Marcos tem participação societária na minha empresa. A transação eu quero vender uma empresa para o Rian. Ou eu vendo direto, ou eu vendo para o Marcos e o Marcos vende para o Rian, ou mando para o Marcos e o Marcos manda para o Rian, ou tem ainda outra situação. Eu vendo para o Rian e quem vai pagar é o Marcos. E aí? Ainda tem essa? Eu mando para lá e quem vai pagar é o Marcos. E aí? Ainda tem a 4ª opção. Que logisticamente teria que mandar para o Marcos e o Marcos vender
e manda para o Rian. Mas aí, para economizar a parte logística, de frete, transporte, tudo, em vez de eu ter que mandar para o Marcos, e o Marcos ter que mandar para o Rian, eu mando direto para o Rian, mas quem paga é o Marcos. Aí é a quarta opção, que também contabilmente muda. Então, meninos, já fica até de antemão aqui, quem não está aqui assistindo a aula, depois pega essa informação. A próxima semipresencial é a solução desse exercício aqui. Eu vou colocar lá. Quem está assistindo a aula, anote direitinho aí que eu falei, né? Para que vocês façam isso aí, eu vou colocar a próxima semipresencial da nossa, vai ser a solução desse problema. Enrolou o meio de campo, né, Marcos? Tá vendo como a contabilidade é simples, gente. A nossa profissão é fácil. Bem detalhezinho. Entende? Tô indo. Aí tem aqui a entidade do controle individual, né? Aí são as exceções, aí aqui é a lei, gente. Eu não vou ler essa aqui, que é quando eu não posso fazer, né? A entidade é controlada de forma integral ou parcial, ou em conjunto de mais acionistas e sócios. Os instrumentos de dívida patrimonial da entidade não são negociados publicamente nas bolsas. Aí aqui na Bolsa de Valores, parte doméstica ou estrangeiro, mercado de balcão, aí é que eu estou falando. Eu não posso fazer o método da equivalência patrimonial nesse caso de dívida. Aqui a entidade não arquivou, está em processo de arquivamento de suas demonstrações na CVM. Por que eu digo CVM? Porque é negociado em bolsa, mas minhas demonstrações vai para lá. Comissão de Valores Imobiliários. Ou em outro órgão regulador que eu digo aqui se for, por exemplo, uma instituição financeira. Então, outro órgão regulador seria o Banco Central do Brasil, né, que está vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, entra aí nesse outros órgãos reguladores, ou uma seguradora, ou uma empresa de resseguro, que é da área de financeiro, está vinculado também lá ao Instituto de Seguros do Brasil, de Resseguro. A controladora final é intermediária de entidade. Então, eu não posso estar fazendo, exemplo, intermediário, eu também não posso fazer a minha intermediação de negócio. Quando investimento, isso aqui eu peguei conforme está na norma, gente. Controlada em conjunto, for mantido direto e indiretamente por uma organização de capital de risco. Aí aqui eu estou falando de seguros. Aí ela tem que olhar o valor justo por meio do resultado de investimento. Aí aqui já entra em outra demonstração. Porque se eu estou falando de capital de risco, são empresas de seguros, empresa que trabalha com debêntures, empresa agropastoril. Então, aqui a lei começa a falar algumas exceções, gente, da norma, porque ela fala de modo geral, mas lógico, a gente está falando para cada segmento. Então, a empresa que trabalha do terceiro setor também, existe aí uma ONG, ou a empresas não governamentais, ou comumente chamadas de terceiro setor, a gente tem essa preocupação também. Então, independente da organização de exercer influência ativa, a empresa que pode estar em processo de descontinuidade, por algum motivo, descontinuidade, ela já foi informada na sua contabilidade, exemplo, que a empresa vai ficar aberta até o final do ano. Um exemplo, a própria Joint Venture. A Joint Venture, ela tem um projeto e no contrato lá tem dizendo quando é que ela começa e quando é que ela termina. Ou, aí aqui seria descontinuidade, vamos colocar, naquele primeiro exemplo que eu botei lá no início da aula, a Scarlett vai vender a empresa dela, mas ela informa que a empresa vai existir até dezembro, mas ela não vai vender a marca da empresa dela. Vamos pensar assim, ela vai ficar com a empresa dela até dezembro, mas a marca dela, como já é registrada no Tribunal de Marcas e Patentes, ela tem o registro de marcas e patentes, então a marca é dela, ela vai vender o espaço, vai vender tudo. Então, ela informa a descontinuidade da empresa, porque ela não vai ter mais, ela vai estar se mudando para a Itália, então ela não vai querer mais a empresa aqui, então vai terminar o CNPJ. Eu não vou assumir o CNPJ dela, eu posso assumir o espaço, balcão, maquinários,
os funcionários podem ser transferidos para a minha empresa, aí depende aí do contexto. A partir da data do investimento deixar da qualidade da empresa. Ou, melhor, que a gente vai ver mais na frente, é quando eu compro uma empresa. Aqui que a gente vai ver lá, gente, é quando a gente tem a aquisição da empresa. Quando uma empresa, que é o que a gente chama de incorporação, é a matéria da próxima unidade que a gente vai ver. Quando tem a incorporação empresarial, aí existe também a questão da descontinuidade. A empresa vai deixar de existir porque foi incorporada a um outro patrimônio. A gente vai ver lá que é a questão de combinação de negócios. É a matéria já, na próxima aula, a gente já vai estar falando justamente isso, combinações de negócios. E aí ocorre essa descontinuidade também, que entra lá das normas. E aí a participação societária, gente, a gente vai dar uma pausa aqui, que é justamente isso. Oh, desculpa. Não, fiz confusão agora, meninos. Desculpa. Aqui é o exemplo contábil do método de equivalência, né, do que a gente falou aqui agora. Então, aqui, uma aquisição sem o ágio. A investidora, a companhia Petróleo Alto Xingu, adquiriu, em 2016, 70% das empresas Rio Negro, pelo valor de 970 mil e uma quantidade de ações de 700 mil ações. O patrimônio da Rio Negro estava assim, ó, capital social, 1 milhão de ações, o valor de R$1, então dá 1 milhão, reserva de lucro 300, lucro acumulado de 100, que é o que está lá no PLDL, total do patrimônio, 1 milhão e 400 mil. A gente está falando da equivalência sem o ágio, né, que é a questão de mercado. De ativos não circulante permanente, investimento em participação societária, 900 mil pela equivalência patrimonial. Então, é desse jeito que está lá na conta. Equivalência patrimonial da empresa Rio Negro. Débito lá, e o crédito vai sair aonde? Ativo circulante, banco, conta, movimento, 980. Então, está aqui a saída. Débito do ativo não circulante, porque a gente está lá no grupo de investimentos, e a saída do dinheiro da empresa Xingu para outra, né? Aqui é a saída do dinheiro. E lá na outra é ao contrário, né? Então, aí aqui já é um outro exemplo, com ágio. Professor, e na outra empresa, né, que eu estou falando aqui, da Alto Xingu para Rio Negro. Rio Negro é desse jeito, então a outra é o inverso. É o mesmo lançamento de forma invertida, porque eu estou falando de contas de ativo. Aqui a rede de supermercados, aqui já com ágio, aí eu vou ter ganho, né? Já que eu estou falando com ágio, adquiriu 30% das ações direto na indústria laticínio campeão, 680 mil, com uma quantidade de 450 mil ações. Então, como é que é feito o patrimônio líquido dela? Como é que está composto? Aí está a quantidade aí do PL, né, do capital, e está aí a minha condição também das minhas reservas. Então, tem aqui, capital social, 1 milhão e 500 mil ações a R$1, normalmente a gente está aqui a 1, ou o valor de mercado, quanto é que está valendo, 1 milhão e 500, reservas de lucros, lucros acumulados e total do patrimônio líquido. Como é que eu contabilizo? Se eu estou dizendo com ágio, gente, teve um ganho, eu tenho conta de investimento, participação societária, pela equivalência patrimonial, 600 mil, e a conta ágio pago na aquisição da participação societária, 80 mil. Então, crédito, que é a saída, quanto ela está pagando? 680 mil. 600 é pela equivalência e o 80 pelo ágio, que tem que ser contabilizado. Na outra empresa lá, aí eu tenho também, se é os 30%, né, do ganho que ela tem, supondo que o lucro, que não é em 2017, 2016, desculpa, foi de 120 mil, aí eu estou falando aqui já dentro do lucro. Como é que eu vou fazer essa distribuição? Vai ser débito de ativo permanente, 36 mil, conta investimento avaliado pela equivalência, e crédito da DRE, receita de exercício de 2016.
resultado da equivalência patrimonial. Então, gente, que aqui são outras receitas. Então, a gente começa a perceber que, lógico, são exemplos simplórios, que vai para cada caso. E aqui está o exemplo lá da empresa A e a empresa B. Então, se eu tenho aqui capital 3.000, reserva de capital 1.100, 800 e 600, 2.500. Tive um aumento de 1.000, né? Aqui no capital. 4.000, 1.100, 1.200, 600. Só que aqui, vocês podem dar uma olhadinha que o anterior é 60%, é 660, e agora 70% é 770. Débito de companhia X, eu tenho que dizer o nome da empresa, na conta de investimento, e crédito resultado não operacionais de investimento, que está lá na DRE. Então, eu estou vendo aqui participação, patrimônio líquido da empresa B e participação da empresa A. O que é que entra na empresa B e como é que esse dinheiro vai para a empresa A. Então, é um pouquinho detalhado, porque a gente está falando de uma empresa para outra. No exemplo lá que eu falei conglomerado, e aí, como eu falei para vocês, que começa a ter maior diversidade, porque isso aí entra em vários tipos de empresa. Então, reavaliação de bem na investida. A empresa que vai ter que dar o dinheiro. Débito do investimento, reserva de avaliação. A baixa, reserva de avaliação, lucros acumulados, porque vai sair o dinheiro. Reavaliação de bens com originário ágil. A débito na companhia lá. Esse companhia investimento, gente, é ativo não circulante, lembrando. Ativo não circulante. E crédito de ágio pela diferença do valor de mercado. E aí o ágio, se teve ágio ou não, né? E aí a gente diz, continua porque a gente vai estar na próxima aula. Esse material, gente, já está lá. E aí a gente continua a nossa aula falando lá da combinação de negócios. Dê uma olhadinha, pessoal, no material que eu coloquei lá, também dá uma lida na legislação. Colocar aqui só a gente finalizar a aula aqui para deixar qualquer comentário. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Uma boa noite e até a próxima aula. Eu vou passar lá essa atividade do exemplo que eu coloquei ainda há pouco e a gente vai trocando aqui umas ideias. Pessoal, boa noite, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu, Cris.